O pecado punido na hora. Antigamente, muitos dos pecados, não todos, mas muitos dos pecadores eram punidos instantaneamente. Hoje já não existe mais esse método. Deus não usa mais, mas no princípio da igreja cristã, no começo, Deus punia as pessoas, muitas pessoas eram punidas no ato da transgressão. Agora a gente não sabe por que hoje Deus mudou a sua maneira, né? Para cada tempo Deus tem uma forma de agir, mas corretamente, claro. Atos 19:13 diz assim: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. Então tinha lá uns judeus exorcistas, fazedores de magias, e que viu lá uma pessoa endemoniada e eles quis dar uma de expulsar demônio, né? E ele diz: conjuro-te sobre o maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. O espírito maligno colocou eles para correr, e arrancaram até a roupa do corpo dele, machucaram eles, e eles teve que sair correndo. Já pensou se hoje houvesse isso? Esses bandidos aí, esses religiosos bandidos aí que vivem explorando os outros, né? Mas Deus quer que as coisas sejam de acordo com a verdade, do jeito que Ele quer, para mostrar para o mundo quem é o governo de Satanás. Ananias e Safira também prometeram vender sua propriedade e doar todo o dinheiro para a igreja, levar para os pés dos apóstolos, para dar início à igreja de Deus naquela época. Mas os dois combinaram em casa: vamos vender, nós vendemos a propriedade, portanto, mas nós vamos mentir, vamos falar que vendeu só por essa quantidade aqui e doar o dinheiro todo. O que eles poderiam ter feito era vender a propriedade por preço que vendeu, mas chegar lá e falar com os discípulos: ó, nós vendeu foi por tanto, mas nós queremos doar só a metade, o 10%, o 20%. Mas não, chegou lá e falou que tinha vendido pelaquela quantidade. E Pedro repreendeu Ananias. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Passadas umas quase 3 horas, Pedro entrou a mulher de Ananias, e Pedro perguntou para ela: por quanto havia vendido a terra? Ela disse o que tinha combinado. Aquilo que ela tinha combinado, ela falou. Por que entraste em acordo para mentir contra o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido. Eles se levarão a ti também. E ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Verso 10. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
Aqui o verso 10. Antigamente as coisas eram mais severas. A gente não sabe porquê, mas antigamente as coisas eram mais severas. Acã roubou uma capa babilônia e uma cunha de ouro, e foi punido, foi apedrejado. Geás, o servo de Eliseu, quando fez Eliseu curou Naamã, Naamã queria dar presente, mas o Eliseu não aceitou, para não tirar o foco de Deus para Eliseu. Porque senão Naamã as honras iam ficar para Eliseu, mas Eliseu não queria isto. Então Eliseu não aceitou nada de Naamã. Geás falou, vou correr atrás e vou pegar desse homem ouro, prata e presentes. Mas deu tudo errado. A lepra de Naamã passou para Geás, e Geás morreu leproso. Foi punido na hora. 42 jovens que estavam zombando do profeta Elias, ao entrar numa cidade, o profeta Elias foi entrando para pregar o evangelho ali, e apareceram 42 rapazes gritando atrás de Eliseu, sobe calvo, sobe calvo. Assim como Elias subiu para o céu, Eliseu ocupou o cargo de Elias, e ele estava gritando para Eliseu subir também, como Elias subiu, na zombaria. E Eliseu era careca. E nisso, fazer isso, eles pegavam a zombar. E de repente desceu lá do morro uma ursa, espedaçou 42 rapazes. E aquilo ali serviu de exemplo para o povo da cidade. Depois disso, o povo aceitou o evangelho e tratou Eliseu com o maior respeito. Então, o Eclesiastes diz assim, visto como se não executa logo a sentença sobre as más obras, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Hoje não é assim mais. Hoje você vê esses falsos profetas pregando tudo, pode xingar, pode bater numa pessoa, pode fazer o que quiser. Vai ser punido, mas tem o tempo, né? Se Deus quisesse punir o pecador, acabava com os pecadores, mas não é a vontade de Deus. Ele quer que as coisas aconteçam para o povo ver qual é o governo de Satanás.